O homem que não sabe o que quer raramente consegue algo que vale a pena. Napoleão Hill. Você pode sentir isso. Eu sei que pode. Não importa o quanto você disfarce com desculpas polidas ou tarefas supérfluas, não importa o quanto se convença de que está ocupado demais para pensar nisso, lá no fundo, há um silêncio que te acusa. Um silêncio que pergunta: você sabe por que está vivo? E você hesita, porque a resposta dói. Porque admitir que não sabe é mais desconfortável do que qualquer problema externo. Mas ignorar essa pergunta não a faz desaparecer. Pelo contrário, ela se torna um eco constante. Um ruído ensurdecedor dentro de você. Poder sem clareza é só ruído. Força desperdiçada. Vontade que se dissipa no vazio. Como um leão trancado numa jaula invisível, você ruge, você tenta intimidar o mundo com sua presença, mas ninguém escuta. Porque tudo que você construiu não tem propósito. Tudo que você quer não tem um centro. Tudo que você finge buscar não tem raiz. Você acorda todos os dias com uma energia que poderia mover montanhas, mas não move nem o seu próprio destino. Você é forte, mas não sabe onde aplicar essa força. Você é inteligente, mas não sabe onde fincar essa inteligência. Você é capaz, mas não sabe capaz de quê. Então se distrai. Então se sabota. Então se perde em labirintos que parecem tarefas importantes, mas não passam de cortinas de fumaça. Você diz que está esperando o momento certo, que está recolhendo informações, que está criando uma estratégia. Mas você sabe a verdade. A verdade é que você não tem clareza. E quem não tem clareza inventa desculpas para não agir. Quem não tem clareza vive como um soldado que recebeu uma arma carregada, mas esqueceu por que entrou na guerra. Respira fundo e encara isso. Porque essa é a hora em que sua história pode mudar. Essa é a hora em que você deixa de ser apenas mais um que vagueia com o peito cheio de potencial e as mãos vazias de realizações. Eu quero que você imagine algo comigo. Imagine que, daqui a 50 anos, você acorde em uma cama desconhecida. As rugas na sua face sejam como cicatrizes de tudo que você não fez. Os olhos já não tenham a mesma chama. A respiração seja curta. E, nesse último momento, você finalmente entenda: seu poder nunca foi o problema. Seu talento nunca foi pequeno. Sua energia nunca foi limitada. O que te destruiu foi não saber para onde apontar tudo isso. E agora é tarde demais para alinhar a mira. É tarde demais para encontrar o propósito. É tarde demais para transformar força em legado. Esse pensamento é o que mais devora homens e mulheres no leito de morte, a constatação de que poderiam ter sido tudo, mas escolheram não ser nada. Não por falta de capacidade, mas por falta de clareza. Olhe para a história. Pense em Edison queimando noites inteiras, tentando descobrir como capturar a luz. Ele não era o mais inteligente. Não era o mais rico. Não era o mais favorecido. Mas ele tinha um propósito tão claro que cada obstáculo era apenas uma etapa. Ele não acordava perguntando: o que devo fazer hoje? Ele acordava dizendo: hoje é mais um dia que me aproxima do que eu sei que vou criar. Pense em Henry Ford, ridicularizado por todos ao seu redor, quando disse que queria colocar o mundo sobre rodas. Ele não tinha uma fábrica. Ele não tinha investidores. Mas ele tinha clareza. Ele via aquilo na mente dele com tanta nitidez que era quase como se o futuro já existisse, esperando apenas que ele o alcançasse. Pense em Disney, falido, endividado, com dezenas de rejeições, dizendo que um rato poderia se tornar um império. Ele tinha algo que você talvez ainda não tenha. Ele sabia exatamente por que acordava. Ele tinha uma visão tão definida que parecia uma fotografia impressa na alma. Você pode ter poder, pode ter talento, pode ter recursos. Mas se não tiver clareza, tudo isso vai se tornar apenas mais um ruído que ninguém ouve. Porque ninguém se conecta com quem não sabe o que quer. Ninguém segue quem não sabe para onde vai. O mundo ignora aqueles que não têm coragem de definir seu destino. Então eu te pergunto agora, de forma brutalmente honesta, se hoje fosse o seu último dia, você conseguiria descrever em uma única frase por que acordou todas as manhãs? Ou você apenas se levantava porque era isso que todos faziam? Você quer saber por que sua vida parece tão pesada? Por que cada projeto morre antes de nascer? Por que cada sonho perde a cor assim que você dá o primeiro passo? Porque você não tem clareza. Você tem vontade, mas não tem direção. Você tem poder, mas não tem propósito. E poder sem clareza é só ruído. Eu quero que você imagine que está num campo aberto. Na sua mão, uma tocha acesa.
Ao redor, uma escuridão tão densa que você não enxerga um palmo diante dos olhos. Essa tocha representa seu potencial. O calor dela é real. A luz dela é verdadeira. Mas se você não souber onde está e para onde quer ir, ela só vai consumir o combustível até se apagar. O que sobrar será apenas cinza. É isso que você faz todos os dias quando acorda sem clareza. Você queima seu combustível emocional. Você desperdiça sua chama. E vai se tornando cada vez mais frio, cada vez mais cético, cada vez mais convencido de que nada funciona. Mas não é que nada funcione. É que nada funciona sem propósito. Nada floresce sem direção. Nada próspera sem consciência. Você pode encher seu calendário de compromissos. Pode lotar sua cabeça de planos. Pode comprar todos os cursos, todos os livros, todas as promessas rápidas. Mas se não tiver coragem de responder a única pergunta que importa, por que eu faço o que faço? Tudo será só barulho. Tudo será só movimento sem significado. Eu não estou aqui para te confortar. Estou aqui para rasgar a ilusão que você vestiu como armadura. Você não precisa de mais força. Você não precisa de mais motivação. Você não precisa de mais reconhecimento. Você só precisa de clareza. Clareza sobre quem você é, clareza sobre o que quer. Clareza sobre o preço que está disposto a pagar. Clareza sobre onde quer chegar antes que o último suspiro te encontre. Sabe por que isso dói? Porque a clareza elimina a desculpa. Porque quando você sabe o que quer, não pode mais fingir que não sabe por que está parado. Quando você tem um propósito, cada distração se torna covardia. Cada justificativa se torna preguiça. Cada adiamento se torna traição a si mesmo. E você sente medo, porque uma vez que você enxerga a verdade, não dá mais para voltar a ser cego. Não dá mais para dizer que não sabia. Não dá mais para culpar ninguém. Esse é o peso da clareza. Mas é também o seu poder supremo. Então agora, nesse instante, eu quero que você escolha. Vai continuar fingindo que essa vida que você leva é suficiente? Vai continuar dizendo a si mesmo que o amanhã vai ser diferente, mesmo que nada mude em você? Ou vai decidir que seu poder vai finalmente encontrar direção? Que sua força vai ter propósito? Que sua existência vai deixar um legado que ressoe muito depois que você se for? Porque no fim, ninguém se lembra do ruído. Todo mundo esquece quem nunca teve coragem de dizer para que veio. Mas quem tem clareza deixa marcas que o tempo não apaga. Se você entendeu essa mensagem, se ela mexeu com algo dentro de você, não permita que ela se torne só mais um conteúdo que você consome e esquece. Se gostar desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. O seu próximo passo começa agora. Você já se perguntou quantas verdades você esconde de si mesmo? Quantas vezes você se convenceu de que estava ocupado quando, na verdade, só estava fugindo? Fugindo da única conversa que poderia mudar tudo. A conversa com seu próprio espelho. Sabe, a maioria das pessoas não tem medo do fracasso. Tem medo da lucidez. Porque lucidez é um incêndio que queima todas as desculpas. É muito mais confortável se manter na ilusão. Dizer que o mundo é injusto. Que você não teve oportunidades. Que ninguém te apoiou. Tudo isso é um manto quente que protege seu ego da vergonha de admitir. Você mesmo se deixou cair. Napoleão Hill escreveu sobre isso de forma tão direta que chega a ferir. O hábito da deriva é o maior inimigo do sucesso. Derivar é viver sem consciência. É acordar sem questionar. É se mover sem refletir. É acreditar que porque todos vivem assim, esse também deve ser o seu destino. Mas não é. Não precisa ser. O problema é que a inércia tem um sabor viciante. É a calmaria que precede o naufrágio. Você sente a água entrando devagar no casco do seu barco e pensa, ainda não é tão grave. Mas é. Porque a inconsciência nunca destrói de uma vez. Ela corrói aos poucos, até não sobrar nada da sua identidade. E você só percebe quando já está afundado, quando sua voz não é mais sua, quando seus sonhos não são mais seus, quando sua rotina não passa de uma repetição sem alma. Poder sem clareza é só ruído. Mas ruído constante se torna trilha sonora. E você se acostuma. Você se acostuma a essa música de fundo que sussurra, tá tudo bem assim. Não precisa mudar. Não vai dar certo mesmo. E assim, todos os dias, você hipnotiza sua própria mente. Você se torna cúmplice da sua escravidão. Sabe o que é pior? Você chama isso de normalidade. E qualquer pessoa que tente te mostrar outra realidade parece ameaçadora.
Porque a verdade ameaça tudo o que você construiu sobre areia. Ela ameaça sua identidade frágil, sua narrativa de vítima, sua história de que não deu porque não era para ser. Mas era para ser, sim. Se você tivesse coragem de abrir os olhos. Pense em quantas pessoas você conhece que repetem o mesmo ciclo. Começam empolgadas. Fazem promessas. Compartilham planos. Mas, no fundo, continuam sendo governadas pelo medo. Medo de julgamento. Medo de rejeição. Medo de fracassar e provar que não eram especiais. E assim, no teatro da vida, preferem o papel do figurante. Porque ser protagonista exige consciência. E consciência não é um presente. É um fardo e um privilégio ao mesmo tempo. Porque uma vez que você enxerga a sua verdade, não pode mais fingir. Não pode mais se esconder atrás da mediocridade coletiva. Napoleão Hill dizia que o diabo não é uma figura com chifres e rabo. O diabo é o som suave da dúvida, o argumento razoável do medo, a voz interna que te convence a viver no quase. O diabo é a parte de você que se alimenta da inconsciência, que fica mais forte toda vez que você diz depois eu penso nisso. E você alimenta esse monstro todos os dias que se recusa a olhar no espelho e perguntar, o que eu tenho feito comigo? Porque a pergunta é essa. Não é, o que o mundo fez comigo? É, o que eu tenho feito comigo? A resposta é brutal. Mas é só nela que você encontra liberdade. Eu sei que dói. Eu sei que tudo em você quer desligar esse vídeo agora, procurar outra coisa, se distrair, esquecer que ouviu isso. Porque a dor da lucidez é maior que a dor do fracasso. Porque fracassar tentando é um sofrimento digno. Mas fracassar por nunca ter tentado é uma tortura silenciosa. Você pode enterrar essa verdade agora. Pode fingir que não é sobre você. Mas ela vai aparecer no seu travesseiro todas as noites. Quando as luzes se apagam e só sobra o seu pensamento cru, a sua consciência nua. E ela vai perguntar, você está vivendo ou só está existindo? Olha para a história. Abraham Lincoln, antes de se tornar presidente, fracassou em quase tudo que tentou. Era considerado um derrotado. Um homem sem futuro. Mas ele tinha uma vantagem que ninguém via, ele não derivava. Cada fracasso dele era uma lição. Cada porta fechada era uma confirmação de onde não era o caminho. Ele não deixava a inconsciência decidir seu destino. Ele sabia que poder sem clareza é só ruído. E ruído não constrói legado. Consciência constrói. Clareza constrói. A verdade constrói. Você precisa decidir agora se vai continuar anestesiado. Se vai seguir repetindo as histórias que seu medo escreveu para você. Ou se vai, finalmente, rasgar esse roteiro e escrever um novo. Um roteiro onde você seja o autor. Onde cada cena tenha propósito. Onde cada ação tenha intenção. Onde cada derrota seja degrau. Onde cada vitória seja celebração da coragem de ter acordado do transe. Porque é isso que você vive hoje, um transe. Você acha que está acordado, mas está dormindo de olhos abertos. Você acha que está consciente, mas está hipnotizado pelas distrações, pelas expectativas alheias, pelo medo disfarçado de prudência. Você já percebeu como sua mente cria justificativas perfeitas para cada adiamento? Como você sempre encontra um motivo plausível para não agir agora? Isso não é coincidência. É o seu inconsciente sabotando qualquer possibilidade de mudança. Porque a mudança destrói tudo que não é verdadeiro. Ela arranca máscaras. Ela desmorona fachadas. E você precisa ter coragem para viver sem essas defesas. Precisa ter coragem para olhar nos olhos do espelho e dizer, eu tenho medo. Porque só quando você admite seu medo, ele perde poder sobre você. Só quando você aceita que não sabe tudo, pode aprender qualquer coisa. Só quando você assume que tem vivido na ilusão, pode começar a construir algo real. Pensa em Thomas Edison, que depois de milhares de tentativas frustradas, disse, eu não falhei. Eu apenas descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso não é otimismo vazio. É consciência plena. É lucidez sobre o caminho. Ele não estava no escuro. Ele sabia exatamente o que queria e por que cada tentativa era necessária. Isso é o oposto da deriva. É o oposto da alienação. É o oposto da vida sem propósito. Ele tinha clareza. E clareza transforma cada fracasso em combustível. Transforma cada humilhação em aprendizado. Transforma cada dor em força. Você acha que tem tempo. Você acha que amanhã vai estar pronto. Mas o amanhã é a ilusão favorita do diabo. É o pretexto perfeito para manter você no mesmo lugar. Eu não sei quanto tempo você ainda tem.
Eu não sei quantos dias restam no seu calendário. Mas eu sei de uma coisa, cada dia que passa sem consciência é um dia que nunca mais volta. Cada hora que você gasta sem clareza é um investimento no arrependimento. E o juro é sempre mais alto do que você imagina. Eu sei que você tem poder. Mas sem clareza, esse poder só faz barulho. Você quer deixar de fazer barulho? Quer finalmente criar música? Quer que sua vida tenha uma melodia que inspire outros, que faça sentido para você, que faça sentido até no seu último suspiro? Então acorde. Agora. Antes que seja tarde demais. Você pode ter lido dezenas de livros sobre sucesso. Pode ter ouvido palestras, participado de workshops, assistido vídeos motivacionais que prometeram mudar sua vida em 30 dias. Mas se você não entendeu que seu caos externo é apenas o reflexo da confusão interna, tudo isso foi apenas entretenimento sofisticado. A bagunça do lado de fora começa dentro. Começa na sua mente. Começa na sua incapacidade de dizer, com todas as letras, este é o meu propósito. Este é o meu destino. Este é o meu compromisso. Napoleão Hill foi claro quando escreveu que todas as riquezas começam com um pensamento definido. Não um desejo vago. Não uma esperança morna. Mas uma decisão ardente, tão forte que passa a consumir cada célula do seu corpo. Você não pode criar nada no mundo externo que não exista, antes, como uma imagem nítida dentro de você. Enquanto essa imagem for borrada, enquanto você não tiver clareza, tudo que você fizer vai soar como ruído. Você pode trabalhar 20 horas por dia, você pode se cercar de pessoas inteligentes, você pode ter recursos infinitos. Mas sem clareza, nada disso vai prosperar. Pare e se pergunte, qual é a sua ideia central? Qual é o seu propósito inegociável? O que você defenderia mesmo que ninguém acreditasse? O que você faria mesmo que não houvesse nenhuma recompensa? Quando você responde isso com honestidade, tudo ao seu redor começa a se alinhar. Os ruídos começam a silenciar. Os atalhos perdem o apelo. Porque o ser humano que tem clareza não é seduzido por atalhos. Ele não é convencido por promessas de gratificação imediata. Ele não se distrai com o que é passageiro. Ele entende que poder é energia, mas clareza é direção. E sem direção, toda energia é desperdício. Você já viu uma lente de aumento queima uma folha de papel? A luz do sol, dispersa, é apenas calor suave. Mas quando você foca cada raio em um único ponto, o fogo nasce. É assim com o seu poder. Você pode ter nascido com talentos, com inteligência, com energia. Mas se tudo isso estiver espalhado, não vai aquecer nada, não vai criar nada, não vai transformar nada. Quando você encontra clareza, você concentra seu poder. Você faz nascer o fogo que muda tudo. Por isso tanta gente passa a vida inteira acumulando informações, lendo teorias, colecionando ferramentas, mas nunca constrói nada. Porque saber sem clareza é só mais um ruído intelectual. Uma distração de luxo. Napoleão Hill dizia que clareza é poder absoluto. Porque é ela que define com quem você se associa, em que você investe, o que você tolera, o que você abandona. Clareza é o filtro que separa o essencial do ruído. Você não pode querer tudo e esperar conseguir alguma coisa. Você não pode seguir em todas as direções e achar que vai chegar em algum lugar. A confusão é confortável porque não exige compromisso. Enquanto você está confuso, ninguém pode te cobrar resultados. Enquanto você diz que está buscando entender, ninguém pode questionar sua falta de ação. Mas esse conforto é veneno. É um anestésico que te mantém vivo por fora e morto por dentro. Thomas Edison tinha clareza quando disse que não estava inventando uma lâmpada. Estava criando um mundo onde as pessoas pudessem viver na luz. Henry Ford tinha clareza quando disse que não estava fabricando carros. Estava democratizando a mobilidade humana. Walt Disney tinha clareza quando afirmou que não criava desenhos animados. Criava experiências emocionais que atravessariam gerações. Você percebe a diferença? Eles não acordavam pensando apenas em dinheiro. Não se moviam só por reconhecimento. Eles tinham um propósito tão definido que tudo que não estivesse alinhado com ele era descartado. Isso é clareza. Isso é foco. Isso é o poder que não se torna ruído. Talvez você tenha medo de escolher um propósito porque acredita que isso vai limitar suas possibilidades. Mas a verdade é o oposto. Quando você escolhe um propósito, você expande seu poder. Porque cada pensamento, cada decisão, cada ação passa a ter coerência. Você para de desperdiçar energia tentando ser tudo para todo mundo.
Você deixa de viver como um camaleão que muda de cor para agradar o ambiente. Você começa a viver como um leão que sabe exatamente a que veio. Isso não significa arrogância. Significa consciência. Significa a coragem de dizer, este sou eu. Este é meu caminho. E eu aceito as consequências. Poder sem clareza é só ruído. É gritar no escuro esperando que alguém te ouça. É correr sem direção esperando que o destino seja generoso. Mas destino não é loteria. Destino é construção. Destino é a soma de todas as decisões conscientes que você tem coragem de tomar. Se você não define seu propósito, alguém vai definir por você. A sociedade vai te dizer qual deve ser seu objetivo. Seus pais, seus amigos, a mídia, todos vão despejar expectativas sobre você. E se você não tiver clareza, vai passar a vida tentando atender essas vozes. E vai morrer sem nunca ter ouvido a sua própria. Napoleão Hill dizia que o propósito definido é a raiz da realização. Porque ele transforma cada dificuldade em um teste de consistência. Quando você tem propósito, você não desiste quando algo dá errado. Você não se ofende quando alguém não acredita em você. Porque a clareza te faz inabalável. Ela é a âncora que te impede de ser arrastado pelo vento das opiniões. Você quer saber por que tantos projetos seus morrem na metade? Por que tantos planos seus perdem força depois de alguns dias? Porque eles não estão conectados a um propósito definido. Porque eles nascem de impulsos, de comparações, de ego. E tudo que nasce assim tem vida curta. Pense em quantas vezes você começou algo só porque viu alguém fazendo. Quantas vezes você desejou algo só porque alguém disse que era importante? Quantas vezes você investiu tempo, dinheiro e energia em projetos que, no fundo, não tinham nada a ver com você? Isso é o ruído. Isso é o preço da confusão interna. Você acha que está evoluindo, mas está apenas se distraindo. Você acha que está crescendo, mas só está colecionando experiências desconexas. Enquanto não houver clareza, nada vai se integrar. Enquanto não houver propósito, nada vai prosperar. Pare agora e responda com brutal honestidade. Qual é o seu propósito? O que você quer criar antes de partir? O que você quer que seu nome represente quando for apenas memória? Se você não consegue responder isso com uma frase simples, você não tem clareza. E enquanto não tiver, todo o poder que você possui vai continuar sendo apenas ruído. Você pode construir castelos de areia. Pode erguer estruturas temporárias. Mas no primeiro vento, tudo vai ruir. Porque tudo que não nasce do propósito morre na primeira dificuldade. Você não precisa de mais talento. Não precisa de mais sorte. Não precisa de mais informações. Você precisa de clareza. Clareza sobre quem você é, o que quer, e por que isso importa. Clareza para dizer não ao que não serve. Clareza para investir só no que importa. Clareza para suportar a solidão de ser fiel ao seu propósito. Porque sim, haverá solidão. Porque a maioria das pessoas não vive com clareza. Elas vivem no ruído. E quem escolhe a clareza passa a incomodar. Passa a parecer estranho. Mas também passa a criar coisas que ninguém cria. Passa a viver experiências que ninguém vive. Passa a deixar marcas que ninguém apaga. Se você entendeu isso, se algo dentro de você despertou, é hora de agir. Clareza não é algo que você encontra por acidente. É algo que você constrói com disciplina. Comece hoje. Responda as perguntas que você vem adiando. Declare seu propósito. E veja como tudo muda quando você finalmente decide que poder sem clareza não é uma opção. Porque a partir desse momento, cada palavra sua vai ter peso. Cada ação vai ter direção. E cada sonho vai ter fundamento. Você pode passar anos se preparando. Pode acumular diplomas, contatos, informações. Pode criar planos tão detalhados que pareçam mapas de guerra. Mas enquanto não decidir, tudo isso é apenas ruído. Uma distração elegante. Uma forma disfarçada de se sentir produtivo sem ter que se comprometer com nada. Porque decidir é diferente de desejar. Decidir é diferente de planejar. Decidir é romper com todas as rotas de fuga e dizer, eu não volto mais ao que fui. É como queimar os navios depois de chegar à praia. Ou você conquista o território, ou morre tentando. Não há caminho de volta. Sabe por que tanta gente fica parada? Porque a decisão verdadeira é um ponto sem retorno. E isso assusta. Assusta porque a decisão exige que você se torne alguém que nunca foi. E isso significa enterrar uma parte sua que já não serve mais. Significa matar hábitos, desculpas, versões antigas que se tornaram muletas.
Significa admitir que, até agora, você se contentou em viver abaixo do seu potencial. E essa admissão tem gosto de veneno. Mas é esse veneno que limpa a alma. Porque só depois que você encara sua mediocridade é que nasce a força para destruí-la. Napoleão Hill escreveu: toda conquista começa com a decisão de tentar. Mas ele não falava de qualquer decisão. Ele falava daquela que você toma com o corpo inteiro. Aquela que não cabe mais dúvida. Aquela que não tolera hesitação. Quando você toma essa decisão, sua energia muda. As pessoas sentem. As circunstâncias se transformam. Porque o universo respeita quem declara o seu propósito com firmeza. O universo despreza quem hesita. A hesitação é uma oração silenciosa pedindo para continuar como está. Se você acha que vai decidir no dia em que se sentir pronto, esqueça. Pronto você nunca vai estar. Porque seu cérebro foi desenhado para te manter seguro. Para te manter na zona confortável. Para te proteger de qualquer risco. E decidir é o maior risco de todos. Decidir é dizer que você assume as consequências. Que você não vai mais culpar ninguém. Que você vai arcar com o custo emocional e material de mudar de vida. Pouca gente está disposta a isso. Por isso tanta gente prefere viver no quase. No talvez. No amanhã. Porque o amanhã é o esconderijo perfeito dos covardes. Poder sem clareza é ruído. Mas poder com clareza e sem decisão é ruído ainda maior. Porque você já sabe o que quer. Você já sabe quem pode se tornar. Mas você escolhe não se mover. Isso cria uma tortura particular. Porque você não é mais ignorante. Você é um desertor. Um traidor de si mesmo. E não há paz para quem vive assim. Você sente no corpo essa incoerência. O peso no peito. O cansaço que não passa. A irritação sem motivo. Tudo isso são sintomas de uma decisão que você sabe que precisa tomar e insiste em adiar. Você pode achar que a decisão vai chegar num dia especial. Que vai haver um sinal místico, uma coincidência perfeita, um empurrão do destino. Mas não vai. A decisão é solitária. A decisão é silenciosa. A decisão é aquele momento em que você se olha no espelho, enxerga o medo nos próprios olhos e diz: eu vou mesmo assim. Não importa o que aconteça. Não importa quem entenda. Não importa quem fique. Não importa quem vá. E é nesse instante que você cruza o ponto sem volta. É aí que nasce uma nova vida. E tudo que você viveu antes disso parece apenas um ensaio. Pense em Abraham Lincoln, quando decidiu que não aceitaria mais a escravidão como realidade. Ele sabia que aquela decisão custaria popularidade, paz e talvez a própria vida. Mas ele decidiu. E por isso seu nome ficou gravado na história. Pense em Thomas Edison, que decidiu que desistir não era opção. Mesmo quando a falência bateu à porta. Mesmo quando todos riam dele. Mesmo quando as noites eram longas e solitárias. Ele decidiu que só pararia quando conseguisse. E conseguiu. Pense em você. O que está te impedindo de decidir? A opinião dos outros? O medo de falhar? A vergonha de começar pequeno? Tudo isso é ruído. E enquanto você der ouvidos ao ruído, vai continuar vivendo uma vida que não é sua. Você já percebeu como tudo começa a se alinhar quando você toma uma decisão definitiva? As pessoas certas aparecem. As oportunidades se mostram. As ideias fluem. Não é magia. É coerência. É energia alinhada com intenção. Enquanto você oscila, o mundo te devolve confusão. Quando você decide, o mundo te respeita. O compromisso tem uma frequência que ecoa no invisível. Ele comunica ao universo que você é alguém que veio para criar, não para assistir. Napoleão Hill dizia que o momento mais perigoso da vida é quando você quase decide. Porque quase decidir é a pior prisão. Você sente a angústia da mudança sem viver a transformação. Você experimenta a dor da renúncia sem colher a recompensa. Você fica suspenso, incapaz de voltar atrás, mas sem coragem de avançar. Isso destrói sua confiança, sua energia, seu amor próprio. Por isso hoje, aqui, agora, você precisa decidir. Ou você vai continuar no quase até o último dia. Decisão não é gritar ao mundo o que você vai fazer. Decisão é o silêncio que antecede o primeiro passo. É a conversa íntima em que você promete para si mesmo que não vai mais se sabotar. É o compromisso secreto que você sela no coração. Um compromisso que ninguém precisa aplaudir. Ninguém precisa acreditar. Porque a decisão não é espetáculo. É semente. E toda semente nasce na escuridão.
Mas se você tiver coragem de regar essa semente com ação, ela vai se tornar uma árvore tão forte que nada vai derrubar. Talvez você se pergunte, e se eu falhar? E se você falhar, vai aprender. Vai crescer. Vai se tornar alguém que o fracasso não destrói. Porque quem decide de verdade não tem medo de errar. Quem decide entende que cada tentativa é uma parte do caminho. O único erro irreversível é não decidir nada. É viver como um fantasma que paira sobre os próprios sonhos, mas nunca toca neles. Eu te convido a lembrar, todas as pessoas que você admira já estiveram onde você está agora. Edison, Ford, Lincoln, Disney, Hill, todos viveram o terror da incerteza. Todos tiveram dias em que a coragem parecia pequena demais. Mas todos decidiram. E a decisão mudou tudo. Você pode ser o próximo. Mas só se parar de mendigar permissão. Só se parar de esperar pelo momento ideal. Só se decidir que hoje é o dia. Não amanhã. Não quando tudo parecer seguro. Hoje. Poder sem clareza é ruído. Mas poder com clareza e decisão é música. É a sinfonia que inspira. É o som que fica quando tudo se cala. E você já tem o poder. Você já tem a clareza. Falta a decisão. A decisão que vai marcar o ponto de não retorno. O ponto onde sua história começa de verdade. Você chegou até aqui porque algo dentro de você se recusa a aceitar que esta vida, feita de ruídos e distrações, é tudo o que existe. Você já sentiu o poder de uma decisão verdadeira. Mas agora, vem a parte que a maioria não suporta, a disciplina. Porque decidir é emocionante. Decidir aquece o peito. Decidir faz você sentir que algo mudou. Mas a disciplina é o que transforma essa fagulha em fogo contínuo. E ninguém vai bater palma enquanto você faz isso. Ninguém vai notar os seus primeiros passos. Ninguém vai te parabenizar por levantar cedo quando o mundo ainda dorme. E é por isso que tão poucos permanecem. Napoleão Hill dizia que disciplina é a ponte entre desejo e realização. E não a ponte mais solitária. Porque disciplina não é uma explosão. É um ritual silencioso. É acordar quando o corpo implora por mais 5 minutos. É trabalhar quando a mente inventa justificativas perfeitas para parar. É repetir o básico até se tornar mestre. É suportar a monotonia que antecede a grandeza. Enquanto todo mundo busca atalhos e distrações, o disciplinado constrói em silêncio. E quando finalmente mostra ao mundo o que fez, parece mágica. Mas não é. É só disciplina. Você já parou para pensar por que admira tanto aqueles que parecem imparáveis? Porque eles vivem aquilo que você apenas sonha. Eles acordam cedo. Eles treinam a mente. Eles investem no seu propósito mesmo quando ninguém acredita. E cada ato de disciplina cria uma confiança que nada destrói. Confiança não vem de promessas. Não vem de frases motivacionais. Vem da memória das batalhas que você travou com seu próprio comodismo e venceu. Você quer se sentir forte? Comece a cumprir pequenas promessas feitas a si mesmo. Acorde quando você disse que acordaria. Termine o que você começou. E veja como isso muda tudo. Poder sem clareza é só ruído. E clareza sem disciplina é só imaginação. Você pode ter a visão mais inspiradora. Pode saber exatamente por que faz o que faz. Mas se não tiver disciplina para agir todos os dias, nada vai acontecer. Porque grandes obras não nascem de lampejos de inspiração. Grandes obras nascem de hábitos. De horas gastas no escuro, quando ninguém aplaude. De noites em claro. De uma paciência quase sobrenatural. Porque a disciplina é um voto que você renova todos os dias. É dizer, eu escolho fazer isso mesmo que eu não esteja no meu melhor. Mesmo que eu esteja cansado, entediado, frustrado. Porque eu entendo que a ação não depende de motivação. Depende de compromisso. Você já notou como a motivação é frágil? Como ela vem e vai como uma maré. Hoje você se sente invencível. Amanhã, basta um problema pequeno para você duvidar de tudo. Mas a disciplina não muda. Ela não negocia com seu humor. Ela não faz acordos com a sua preguiça. Ela é o que separa quem sonha de quem cria. O disciplinado não depende do clima, do humor, das circunstâncias. Ele só depende da decisão que tomou. E isso faz dele inatingível. Pense em Thomas Edison, sentado na bancada quando todos já tinham desistido. Ele não tinha motivação todos os dias. Ele tinha disciplina. Henry Ford não acordava todo dia feliz. Ele acordava decidido. Walt Disney não se levantava sempre inspirado. Ele se levantava comprometido.
Porque essas pessoas entenderam algo que a maioria nunca aprende: disciplina é liberdade. O indisciplinado vive escravo da vontade passageira. O disciplinado é livre. Porque ele sabe que tudo que precisa já está dentro dele. Basta continuar. Você quer um segredo? O sucesso não é a soma dos seus melhores dias. O sucesso é a média dos seus dias comuns. São os dias em que você está cansado, mas mesmo assim faz. Os dias em que tudo parece dar errado, mas mesmo assim você não para. Os dias em que a dúvida te corrói, mas mesmo assim você dá o próximo passo. Porque é nesse terreno que se constrói uma confiança inabalável. A confiança de saber que você sempre vai aparecer, que você sempre vai honrar sua decisão, que você não depende de ninguém para continuar. Imagine um maratonista invisível. Alguém que treina antes que o sol nasça, que corre quando ninguém vê, que cai, sangra, mas não desiste. Esse maratonista é quem você precisa ser. O construtor silencioso. O soldado da manhã fria. A pessoa que faz o que deve ser feito enquanto o mundo dorme. Porque a disciplina não é um evento. É uma identidade. E quando ela se torna parte de quem você é, nada pode te deter. Napoleão Hill disse: o hábito da procrastinação é o assassino das oportunidades. E esse hábito se instala devagar. Ele chega com uma desculpa inofensiva: só hoje eu não vou. Só hoje eu preciso descansar. Só hoje eu mereço uma pausa. E esse só hoje se torna uma vida inteira. Se torna a história que você conta para justificar o que não fez. O disciplinado não permite esse diálogo. Ele fecha a porta na cara da desculpa. Ele entende que cada concessão é uma semente de fracasso. E que cada pequeno ato de disciplina é um tijolo do império que ele está construindo. Você pode estar pensando: mas e a inspiração? E o entusiasmo? Eles são bem-vindos, mas não são confiáveis. Você não pode contar com eles. Porque a vida vai testar sua fé. Vai colocar problemas que drenam seu entusiasmo. Vai trazer derrotas que esmagam sua confiança. E nesses dias, só a disciplina vai te manter de pé. A disciplina é seu abrigo. É o que garante que, mesmo quando tudo parece perdido, você ainda está avançando. Mesmo que seja só um passo por vez. Pense em todos os sonhos que você enterrou porque desistiu cedo demais. Em todas as ideias que nunca chegaram ao mundo porque você se convenceu de que não era o momento. Pensa no que você poderia ter criado se tivesse continuado. A disciplina não garante que você nunca vai falhar, mas garante que você nunca vai viver com o peso de ter desistido antes da hora. E essa paz não tem preço. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem disciplina é ruído. Mas poder, clareza e disciplina juntos criam algo que ninguém pode ignorar. Criam resultados. Criam legado. Criam respeito. Porque o mundo não respeita quem só fala. O mundo respeita quem faz. Quem aparece todos os dias. Quem cumpre promessas. Quem tem coragem de ser constante quando todos os outros são passageiros. Então hoje, faça esse pacto consigo mesmo. Um pacto silencioso. Que ninguém precisa saber. Mas que você vai honrar até o fim. O pacto de que você vai ser o maratonista invisível. O construtor silencioso. O soldado da manhã fria. Porque só assim o seu poder vai deixar de ser ruído e se tornar a melodia que vai ecoar muito depois que você se for. Você chegou longe. Mais do que muitos que desistem na primeira dificuldade. Mais do que aqueles que preferem o conforto do ruído. Mas entenda, este não é o fim. É apenas o começo de uma estrada que não termina nunca. Porque quem tem clareza e disciplina precisa de uma última virtude: resiliência. É ela que vai sustentar você nos dias em que tudo parecer em vão. É ela que vai te lembrar que cada fracasso é matéria-prima do sucesso. Que cada queda é aula. Que cada dor tem valor. Napoleão Hill chamava isso de a transmutação da derrota. É o poder de pegar o que te derrubou e transformar em combustível. Porque nada que acontece com você é inútil. Nada que te fere é irreversível. Nada que te desafia é definitivo. A vida vai te testar. Vai te arrancar certezas. Vai te fazer questionar se você estava certo. E é nesse momento que você precisa lembrar: a diferença entre quem constrói e quem só sonha não está na sorte, no talento ou no carisma. Está na capacidade de continuar quando ninguém acredita, nem você mesmo. Você quer saber como nasce o legado? Não é no dia em que todos te aplaudem. É naqueles dias silenciosos, em que você se recusa a desistir. Quando você se levanta depois de falhar. Quando você encara o espelho e diz: eu ainda estou aqui. Cada vez que você faz isso,
Algo dentro de você se fortalece. Sua autoconfiança cresce. Sua fé fica mais funda. E o mundo começa a perceber que você não é só mais um. Que você é alguém que veio para ficar. Pense em Thomas Edison, que falhou milhares de vezes antes de fazer a lâmpada funcionar. Cada fracasso poderia ter sido o ponto final. Mas ele escolheu ver cada derrota como uma peça do quebra-cabeça. Ele dizia, eu não falhei. Eu descobri 1000 maneiras que não funcionam. Isso não é frase de efeito. É filosofia de vida. É a mentalidade de quem entende que poder sem clareza é ruído, mas poder com clareza, disciplina e resiliência é revolução. Você acha que quem deixou o legado não teve medo? Você acha que Abraham Lincoln não sentiu a solidão de lutar por uma causa impopular? Que Henry Ford não se questionou quando faliu? Que Walt Disney não chorou em silêncio depois das rejeições? Todos eles experimentaram a dúvida. A diferença é que nenhum deles deixou que ela os paralisasse. A dúvida é um visitante. O fracasso é um professor. Mas a desistência é uma sentença. Você decide quem vai permanecer na sua vida. Talvez você nunca tenha ouvido isso de forma tão direta. A vida vai te bater com força. Vai te derrubar em momentos em que você achava que já tinha superado tudo. Vai te provar até descobrir do que você é feito. E nesses dias, sua clareza vai ser seu escudo. Sua disciplina vai ser sua espada. Mas sua resiliência vai ser o chão que não cede. Porque todo mundo quer vencer. Mas poucos suportam o preço. E o preço é a capacidade de começar de novo, quantas vezes for preciso. Você precisa parar de medir seu valor pelos resultados imediatos. O que você está construindo é grande demais para aparecer em um mês. Você está plantando algo que vai dar frutos pelos próximos anos. Talvez pelas próximas gerações. Mas se você desistir no meio, todo esforço vai ter sido apenas barulho. E você vai ser só mais um que teve poder e não fez nada. Que teve clareza e não teve coragem. Que teve oportunidade e não teve constância. Pensa no seu último dia. No momento em que tudo silenciar. Quando não houver mais ninguém para impressionar. Nenhuma máscara para usar. Nenhum aplauso para esperar. Só você e sua consciência. Nesse instante, o que vai pesar não são os erros. Não são os fracassos. São os momentos em que você se omitiu. Os dias em que você escolheu ser pequeno. As horas em que você trocou o propósito por distração. Porque o arrependimento mais amargo não é o de ter tentado e falhado. É o de nunca ter tentado. Eu quero que você imagine esse dia. Feche os olhos e veja você mesmo, olhando para trás. Veja tudo o que você não fez por medo. Por preguiça. Por insegurança. Sinta esse peso agora, porque ainda há tempo de mudar. Ainda há tempo de decidir que seu poder vai ter direção. Que sua clareza vai ter disciplina. Que sua disciplina vai ter resiliência. Porque é essa tríade que cria legado. E legado é o que faz você continuar existindo quando seu corpo já não estiver aqui. Napoleão Hill dizia que quem domina a mente domina o destino. Mas dominar a mente não é um evento. É uma prática diária. É acordar e lembrar quem você escolheu ser. É repetir a si mesmo que cada queda é parte do caminho. Que cada crítica é um filtro que separa quem tem coragem de quem só fala. Que cada dia vivido com propósito é um tijolo no monumento que você está construindo. Você não precisa da aprovação de ninguém para começar. Não precisa de garantias. Não precisa de garantias que tudo vai dar certo. Porque ninguém tem. O que você precisa é da coragem de tentar, da paciência de continuar, da humildade de aprender. E principalmente, da resiliência para não se render no momento em que tudo parecer perdido. Porque é aí, exatamente aí, que a maioria para. E quem continua, constrói o que parece impossível. Poder sem clareza é ruído. Clareza sem disciplina é ruído. Disciplina sem resiliência é ruído. Mas quando tudo isso se alinha, nasce o som mais poderoso que existe. O som da sua vida fazendo sentido. O som de um ser humano que decidiu não desperdiçar o privilégio de estar aqui. O som de um propósito vivido até o último dia. Você tem o poder. Você já entendeu a clareza. Você já tomou a decisão. Agora, só falta persistir. Persistir nos dias bons e nos dias horríveis. Persistir quando houver apoio e quando houver silêncio. Persistir até que não reste mais dúvida em ninguém de que você era sério quando disse, eu não aceito mais viver só de ruído. Quando tudo acabar, que possam dizer de você, aqui viveu alguém que soube por que acordava. Que não fugiu da luta. Que transformou quedas em alicerces. Que não morreu antes de morrer.
Porque no fim, nada mais importa. Tudo que fica é o que você decidiu criar. Se você entendeu essa mensagem, se algo dentro de você despertou, não deixe que isso se apague. Não permita que essa chama seja só mais um estímulo passageiro. Decida agora. Haja hoje. Persevere sempre. Porque seu poder não nasceu para ser ruído. Ele nasceu para mudar destinos. Se gostou desse discurso, confira outros aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Porque essa é só a primeira de muitas conversas que vão transformar tudo ao seu redor.